Olá, boa noite. Homens acusados pela morte de 2 adolescentes em Bacabeira vão a júri popular. Corpo com perfurações de arma branca é encontrado debaixo de ponte na capital. Segundo aqui dados preliminares da perícia, o corpo já está em rigidez cadavérica, indicando um lapso temporal já de 12 horas da hora do fato delitivo. Preso integrante de associação criminosa em arrombamento de agências bancárias no interior do estado. SESC inaugura primeiro teatro no Maranhão com 90% de acessibilidade. E ainda, Jornal da Difusora faz um passeio pelo Museu do Reggae no Centro Histórico de São Luís. Três homens acusados pela morte de 2 adolescentes em agosto do ano passado no município de Bacabeira foram a júri popular hoje no Fórum de Justiça de Rosário, a 75 quilômetros de São Luís. O julgamento havia sido marcado pela última vez no dia 4 de outubro, mas teve que ser adiado pela ausência de um dos advogados de defesa. Nesta quinta-feira, não houve imprevistos e o julgamento ocorreu. Os 3 presos chegaram próximo às 9 horas da manhã no Fórum do município de Rosário. Antônio Coelho Machado, o Antônio Baixinho, como é mais conhecido, Cleferson de Jesus Machado Vilaça e Josean Serra Rego. A defesa em si vê que há momentos próprios dentro dessa conduta, onde no início há tentativa de homicídio, que evoluem para 2 homicídios, sendo que a parte defensiva hoje vai demonstrar que Cleferson participou apenas das tentativas, enquanto o Antônio Baixinho do resto das condutas. Nós precisamos verificar como o Ministério Público vai produzir e sustentar a sua acusação, para que a gente possa definir a nossa tese e os argumentos a serem esboçados na plenária do júri. A sessão começou pouco depois das 9h30 da manhã. A juíza Karine Lopes de Castro só permitiu a captação de imagens até a escolha dos 7 jurados. A previsão é que fossem ouvidas 4 pessoas, entre elas Euler Silva Costa e Romário de Jesus da Luz Viegas. Este último não compareceu. Os 2 foram vítimas das tentativas de homicídio. Alguns dos envolvidos tenham tentado ocultar alguns detalhes. O Ministério Público entende que, pelo que foi apurado até agora, é possível concluir que todos estavam de comum acordo com o resultado final, tanto das tentativas, quanto do homicídio, quanto da ocultação de cadáver. Houve uma cooperação mútua do grupo. Os crimes foram praticados no dia 1º de agosto de 2017, em uma das margens da BR-135, no município de Bacabeira. Os homicídios e tentativas de homicídios foram cometidos em família. Cleferson é neto de Antônio Baixinho e Josean é genro. 2 crianças foram assassinadas e enterradas em uma cova rasa. Roberto da Luz, de 11 anos, e Erisvan da Silva Costa, de 12 anos de idade. As famílias das vítimas, mais uma vez, compareceram ao júri e pediram justiça. Eu acho que a vingança não prevalece não, o que prevalece é a justiça. Então a gente espera que dê tudo certo. O julgamento ainda está acontecendo no Fórum de Justiça de Rosário. O resultado você confere no portal MA10. E na capital, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado hoje pela manhã com marcas de arma branca nas proximidades da ponte Bandeira Tribuzzi. O homem foi encontrado pelos policiais depois de denúncias de moradores próximo à ponte. No cadáver, diversas perfurações, o que confirma que ele foi assassinado. Uma arma branca também foi encontrada próximo ao corpo. A vítima pode ter sido morta em outro local e trazida pela maré. Segundo aqui dados preliminares da perícia, o corpo já está em rigidez cadavérica, indicando um lapso temporal já de 12 horas da hora do fato delitivo. Então, provavelmente, aqui não seja nem o local imediato do fato delitivo, né? Tendo em vista que aqui sofre ação de maré, então o corpo pode ter vindo de outra parte. Então a gente tem que verificar ainda no decorrer das investigações realmente onde foi consumado esse crime de homicídio. Ninguém foi preso. A polícia continua nas investigações.
4 pessoas morreram na tarde de hoje após uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão na BR-010, próximo ao município de Itinga. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, uma van tentou entrar no posto de combustível e atrapalhou o veículo menor que vinha no sentido contrário da pista. O condutor perdeu o controle da direção e o carro foi atingido transversalmente pelo caminhão. Daqui a pouco, preso o homem suspeito em arrombamento de bancos no interior do estado. E ainda, o governador Flávio Dino defende fortalecimento de institutos de estatística em encontro com pesquisadores. Um homem foi preso pela Polícia Civil no interior do estado, suspeito de integrar uma associação criminosa especializada em arrombamento de agências bancárias. Magno Farias da Silva tinha pedido de prisão temporária decretado pela Justiça. Ele é suspeito de fazer parte de uma quadrilha que arrombou o cofre de uma agência bancária na cidade de Coroatá no mês passado. Na ocasião, os bandidos levaram mais de R$200 mil da agência. Nossa equipe foi até o local, efetuou diligências, conseguiu prender um dos integrantes da associação criminosa em flagrante, o qual já se encontra no complexo penitenciário de Pedrinhas, à disposição da Justiça. E colhemos diversos elementos informativos que nos propiciou a chegar até o Magno. A partir desses elementos, a gente representou pela prisão temporária dele, foi deferido pelo Poder Judiciário e, através de incessante trabalho, a nossa equipe conseguiu localizar o Magno na cidade de São Mateus, no dia de ontem. Na casa em que o suspeito foi preso, na cidade de São Mateus, a polícia apreendeu cartões de crédito, seringas, substâncias identificadas como esteroide anabolizante, um tablete de maconha, balança de precisão e munições de uso restrito das polícias e forças armadas. Além de formação de quadrilha, Magno vai responder por tráfico de drogas, posse de substâncias nocivas e porte ilegal de munição. Ele foi autuado em flagrante por tais condutas praticadas e demos cumprimento à mandado de prisão temporária em relação ao crime que ele cometeu na cidade de Coroatá. A prisão de Magno acontece menos de uma semana depois que a polícia apresentou 4 integrantes de outra quadrilha especializada em arrombamento de cofre e agência eletrônica no Maranhão. Uma blitz de combate ao trabalho infantil foi realizada hoje no Centro Histórico de São Luís. Segundo a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, a ideia é conscientizar a população da importância de proteger as crianças e adolescentes de qualquer tipo de exploração. Assim que chegamos, foi possível flagrar crianças e adolescentes sozinhas ou acompanhadas de seus pais, carregando produtos ou manuseando alimentos para a venda. Cenas como essas têm sido registradas desde o início do mês de novembro pelas equipes de abordagem das Sencas, nas feiras livres da capital e nos cemitérios. Somente no feriado de finados, 30 casos foram registrados pela Secretaria. A blitz, realizada pelo órgão com o apoio da Guarda Municipal, deve percorrer todas as feiras e locais de grande concentração, com o objetivo de erradicar e identificar a incidência de casos envolvendo menores. Aparentemente a sociedade acha que está ajudando quando contrata um menino desse para levar até o carro, né, dá 5, 2, 3 reais, mas na realidade você não sabe o que aquele menino faz com aquele recurso, né? O menino não foi feito para trabalhar, a gente tem que incentivar os meninos para estar na escola. É esse que é o lugar de criança e adolescente. Não aqui na feira, porque eles ficam soltos. Aqui tem muita coisa a aprender de errado na feira. A gente vai ficando dela na rua, fica a critério da Sencas e do Conselho Tutelar. Onde eles são levados para aquele local. Só que no caso de flagrante, no caso de alguma arma que ele venha usar para corte de qualquer fruta, qualquer coisa parecida, é retirado da mão deles e fica em nosso poder para levar para a Secretaria através de relatório. É considerado trabalho infantil aquele executado por crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos. Durante as blitz, a campanha Eu Não, que integra o programa de erradicação, também deve sensibilizar a comunidade para a não utilização da mão de obra infantil. Campanha Eu Não Compro, Eu Não Aceito a exploração do trabalho infantil. E as ações de feiras e mercados são uma das ações que nós temos dentro dessa campanha, né? Então nós temos várias, nós oferecemos no cemitério e hoje nós estamos fazendo nas feiras e mercados de São Luís.
Foi aberto hoje pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos o 23º encontro da Associação Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística. O encontro reúne pesquisadores e técnicos de todo o país. Eles vieram a São Luís debater os novos horizontes para as instituições de planejamento, pesquisa e estatística do Brasil. Essas organizações são responsáveis pela realização de levantamentos como projeções populacionais, estatísticas de trabalho e indicadores sociais, dados fundamentais para um diagnóstico da sociedade que pode apontar os caminhos a serem seguidos. É um encontro muito denso, tem uma programação técnico-científica ampla, né? Mostra o que as instituições de planejamento, pesquisa e estatística do Brasil estão fazendo, no que há de mais moderno, no Big Data, na utilização de registros administrativos, na pauta ODS 2030. Nós precisamos avançar no crescimento econômico, no desenvolvimento, e só é possível fazer isso com ciência, com planejamento, com método. Esses institutos de pesquisa, todos vinculados a uma longa experiência que o Brasil tem a partir do IBGE, também do IPEA. Os institutos estaduais complementam, integram esse sistema e são fundamentais para que a gente possa ter condições de fato, prognosticar aquilo que nós desejamos, que é um país mais justo. Além da troca de experiência, o encontro também é para fortalecer a rede de instituições e demonstrar a importância delas para os novos governantes eleitos. Uma das preocupações que deve ser discutida durante o encontro diz respeito às críticas feitas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro à metodologia de uma das pesquisas mais importantes para o país, a PNAD, Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio. Os dados criticados por ele são referentes às estatísticas de trabalho da pesquisa realizada pelo IBGE. É um momento onde o corpo dirigente e os técnicos dessas instituições se reúnem para debater, né, as principais linhas de pesquisa, interagir, estabelecer cooperação entre esses órgãos, troca de experiência, para que a estatística no país possa aumentar. A preocupação com a retração de investimentos para os institutos de pesquisa é ainda maior, uma vez que em 2020 está prevista a realização de um novo censo populacional pelo IBGE, pesquisa que acontece a cada 10 anos. Todas as políticas públicas no mundo inteiro, todas as informações demográficas para a academia, socioeconômicas das pessoas, os domicílios, as condições de habitação, as condições de saneamento, provém do censo demográfico. Então, só essa fala inicial que eu estou te colocando já mostra a importância que o censo demográfico tem. E daqui a pouco o SESC inaugura primeiro teatro no Maranhão com 90% de acessibilidade. E ainda a Jornal da Difusora faz um passeio pelo Museu do Reggae no Centro Histórico de São Luís. São Luís acaba de ganhar mais uma sala para apresentações de espetáculos. E o melhor de tudo isso é que o Teatro Sesc Napoleão é o primeiro do estado a oferecer uma estrutura com 90% de acessibilidade. Na Semana Nacional da Cultura, as cortinas se abriram para mais um espaço de expressão cultural no Maranhão. O Teatro Sesc Napoleão Everton foi inaugurado trazendo grandes novidades ao público. Teatro com 90% de acessibilidade, que promove a inclusão social, democratiza o acesso aos bens culturais, promove a cidadania, né, e a transformação social, que é a função do Sesc, né, uma educação transformadora e propositiva. O teatro possui estrutura ampla e moderna e, o mais importante, respeitando o mais rigoroso padrão de acessibilidade, com disponibilização de tradução em libras e espaços exclusivos para cadeirantes. Qualquer espaço de cultura hoje em dia é bem-vindo. Quando só se fala em coisa ruim, abrir um teatro desse, estão de parabéns, porque é fácil acessibilidade. A estrutura de acessibilidade ainda conta com cadeiras Espaço Mais para pessoas com sobrepeso. E uma das conquistas mais inovadoras, o teatro é o primeiro no Maranhão a ter uma cabine com autodescrição. Tudo o que acontece no palco, a Alessandra narra para pessoas sem ou com baixa visão. As cortinas estão fechadas. É a primeira cabine com audiodescrição, com os equipamentos, né, aqui do Maranhão. E
Além disso, outros tipos de tecnologia assistiva para que a gente consiga garantir a acessibilidade comunicacional. Um espaço acessível para o público e que garante aos artistas locais uma nova casa para a apresentação de espetáculos. Esse é mais um espaço e com certeza vai ser um espaço que vai abrigar todos os artistas de teatro, como o Sesc já faz. Basta ver esse grande mural aqui, que é um mural dos nossos artistas, dos nossos fazedores. Então o Sesc sempre foi uma instituição que valorizou e que fomentou o teatro feito no Maranhão. Não dá para pensar em desenvolvimento cultural sem pensar no respeito a todos. Possibilitar que todos tenham acesso às informações, ao conhecimento, às manifestações artísticas do seu interesse e ligado às suas histórias. Um espaço de preservação cultural do reggae que valoriza a trajetória desse gênero musical no Maranhão e os laços de identidade social construídos ao longo do tempo. Esse é o Museu do Reggae do Maranhão, nosso quarto ponto de parada pelas casas de cultura do estado. Sabe qual foi a primeira impressão que a Alice teve ao conhecer a história do reggae em São Luís? Alegria aqui, gostei, vontade de dançar dali. Ela veio de Belo Horizonte e não fazia ideia da importância que o reggae tem na capital maranhense, assim como o Gabriel, que veio do Pará. Vamos começar agora, né? Vamos ver como é que fica. Mas a expectativa está grande e a gente vai conhecer um pouco melhor sobre o reggae. E assim como eles, cada vez mais gente tem conhecido essa parte da cultura local. Por mês, em média, 4.000 pessoas passam por aqui e veem de perto discos raros, recortes de jornal, vídeos de antigas festas que embalavam multidões e as famosas radiolas. O Museu do Reggae, ele tem discos muito raros, discos jamaicanos, ele tem discos do início do movimento reggae aqui no Maranhão. Nós também temos fotografias históricas das décadas de 70 e 80 aqui em São Luís. Nós temos imagens raríssimas de festas e shows da década de 80 para cá. Este espaço, chamado Clube Toque de Amor, é uma homenagem aos grandes nomes do reggae nacional, como Cidade Negra, Célia Sampaio e Banda Guetos. Essa guitarra, por exemplo, é uma relíquia. Foi uma das primeiras a serem utilizadas pela banda maranhense Tribo de Já. Além do acervo material, tem também o imaterial, como o jeitinho de dançar que é diferente dos outros locais. E no passeio a gente entende que apesar de algumas diferenças no modo de curtir o ritmo, a relação do Brasil com a Jamaica é mais estreita do que a gente imagina. Nós maranhenses e os jamaicanos, nós viemos da mesma região da África, onde os nossos antepassados foram escravizados e trazidos à força. Essa memória ancestral, ela se manifesta mais claramente agora com a nossa identidade, com o ritmo que nasceu na Jamaica, mas foi apropriado por nós. E no espaço onde os ludovicenses se reconhecem e os turistas se encantam, quem vai certamente volta para casa com um swing a mais. Algo que tem que ser preservado, e eu já sabia sim dessa relação de São Luís, Maranhão com reggae. Vou conhecer o museu, a expectativa é grande e vamos ver como é que é realmente a história. O Museu do Reggae está localizado na Rua da Estrela, no Centro Histórico, e fica aberto para visitação de terça a sábado, das 10 da manhã às 8 da noite e aos domingos de 9 da manhã até 1 da tarde. A entrada é gratuita. Boa noite, até amanhã.